Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, peço a vocês que olhem o blog do canal. Lá tem matérias que já falei aqui e outras que ainda não saíram aqui. O link está na descrição. Espero que gostem. Agora, vamos ao vídeo. Pactos com o diabo sempre acabam mal. Não importa o quão duro você tente pedir algo justo. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. E agora eu sou um monstro. Tudo o que eu amava tão profundamente escorregou das minhas mãos. Nada é como deveria ser. Eu deveria tê-la. Era para eu ser feliz junto com ela. Agora, ela se foi. E tudo o que me resta é este maldito piano. Não importa o quão eu odeie esse estúpido piano. Eu sou obrigado a tocá-lo pelo resto da minha maldita vida nesta terra. Eu era um homem bem de vida. Eu tinha algum dinheiro, uma boa casa, um bom carro. Eu também tinha charme. O número de mulheres que eu tinha seduzido para minha cama. Eu poderia ter qualquer mulher do mundo. Mas eu tinha os meus olhos postos nela. Alice. Ela era uma mulher tão bonita. Seus lindos cabelos marrons descendo em cachos e os olhos cor de âmbar. Eu não posso descrever sua beleza com meras palavras. Mas eu não era o seu tipo de homem. Eu ia de garota em garota, enquanto ela preferia ficar em um relacionamento sério. Eu amava uma vida de luxo, mas ela estava contente em viver em um pequeno apartamento urbano. Eu amava as músicas das baladas, enquanto ela adorava o som de um piano clássico. Ela não sabia da minha existência, e isso me atraiu nela. Ela era algo que eu não podia ter e que eu queria tanto. Eu decidi que a melhor maneira de chamar a atenção dela era aprender a tocar piano. Eu sei que a maioria das pessoas teria apenas tentado falar com ela ou algo assim, mas isso simplesmente não parecia certo para mim. Eu queria que ela me admirasse, me idolatrasse. Então, eu tentei, mas só fracassei. Aparentemente, eu não tinha mãos de pianista, nem tinha nenhum talento musical. Eu decidi falar com os meus amigos sobre isso. É claro que eles riram de mim, me dizendo que eu era idiota por tentar, mas eu realmente queria ela e o único jeito que eu tinha de conquistá-la era saber tocar aquele maldito piano. Então, meu amigo disse para tentar fazer alguma coisa. Você não sabe que todas as pessoas com talento venderam a alma pro diabo? Eu sei que ele estava brincando, mas... E se houvesse uma chance de que eu pudesse vender a minha alma para que eu tenha um talento musical? Ela teria que gostar de mim agora, não? Eu comecei a pesquisar tudo o que tinha que saber sobre a invocação do grande demônio mesmo. É claro que haviam idiotas falando para que eu não fizesse isso. Que as coisas ruins vão acontecer e blá blá blá. Decidi fazer o ritual à meia-noite. Parecia uma boa hora e ninguém iria me interromper. Após muitos encantos, nada aconteceu. Bem, nada parecia ter acontecido. Havia alguma coisa ali. Não era visível, mas podia dizer que estava lá. Então, eu pedi para fazer um acordo com ele. Ele riu e riu, mas concordou. Eu teria talento musical e ele teria a minha alma em troca. Tudo que eu tinha que fazer era assinar o contrato. Bastante simples, mas aquela coisa era enorme. Tipo como os termos e condições que eu simplesmente não li e assinei abaixo. Eu ia logo aprender que eu deveria ter lido. Como eu fui idiota. Como o demônio prometeu, foi incrível. Eu tinha um talento.
Eu podia ler e escrever música e ficava incrível. Eu, gentilmente, pedi ao teatro local para que abrissem as portas e me deixassem tocar músicas lindas e arrepiantes. E, surpreendentemente, eles concordaram. Eu lembro que eu estava tão nervoso naquela noite. Será que ela estaria lá? Eu não podia vê-la no meio da multidão. É claro que ela não estaria aqui. Eu era um amador. Eu toquei por horas e horas. Mas, para mim, pareceu que foram alguns minutos. Eu tenho que admitir que aquilo me arrepiava até os ossos. Quando terminei, eu simplesmente me levantei e fiz a reverência para o público. Mas só havia silêncio. Um silêncio frio. Será que eu não toquei bem o suficiente? Um bater de palmas súbito me trouxe de volta à realidade. Olhei para cima e a vi. Era ela quem aplaudia, e logo outros começaram a se juntar a ela. Tivemos uma festa depois da apresentação e ela veio e começou a falar comigo, me dizendo o quanto ela admirou e gostou da minha performance. Depois daquela noite, mantivemos contato e conversamos quase todos os dias. Mas, à medida que íamos falando, a voz dela, eu podia ouvi-la cada vez ficar mais e mais fraca. Em seguida, as histórias iam chegando que as pessoas estavam caindo como moscas. As pessoas que foram para me ver tocar. Isso continuou acontecendo. Eu não podia fazer nada sobre isso. Eu esperava desesperadamente que o que estava acontecendo com a Alice não fosse culpa minha. Que não fosse o que aconteceu com os outros. Mas, infelizmente, a pobre moça morreu em seu sono. Os médicos não encontraram nada de errado com ela e não têm certeza sobre a causa. Eles simplesmente dizem que ela apenas adormeceu e não acordou. Eu fiquei arrasado e ainda estou. A pessoa que eu amava. Eu finalmente consegui e agora ela simplesmente desapareceu. Eu decidi confrontar aquele maldito demônio. Eu faria com que ele me dissesse o que diabos estava acontecendo. Então, eu o invoquei. Alguém não leu o contrato inteiro. Ele apenas riu da minha miséria. Mas ele estava certo. Eu não tinha lido corretamente. Não tinha lido nada. Pedi para ver o contrato e ele concordou alegremente. Eu li a coisa toda dessa vez. E foi aí que eu percebi. Tenho a honra de dar ao cliente um talento musical incrível. Mas a música que ele criará trará azar para todos aqueles que a escutem, incluindo a morte. Eu era a causa da morte dela. Era eu. Eu queria parar de tocar aquele maldito piano. Eu não queria que ninguém mais sofresse pelas minhas mãos. E por isso, se você estiver passando pela rua ou perto de um teatro vazio e ver no palco um pianista solitário sentado em seu piano tocando música linda, mas arrepiante, cubra seus ouvidos e saia calmamente. Não diga nenhuma palavra e não ouça a música completa, ou você vai acabar como o resto deles. Morto.